E aí galera, tudo bem? Seguinte, no nosso último plantão nós trocamos uma ideia e vimos que seria legal produzirmos uma aula complementar para tratar um pouco do tema das ciências humanas no Enem. Como é que funciona, de onde é que veio, do que se alimenta. Eu sei que muitos de vocês estão pensando nessa prova, nesse momento, o Enem não sai da cabeça de muita gente, seja aqueles que estão estudando demais, seja aqueles que estão estudando de menos e estão um pouco noiados ali, né, com a prova, e principalmente esse ano, né, com situação aí de pandemia, de uma talvez indefinição em relação à data do Enem, né, que está marcada, né, mas tem polêmicas em torno disso, certo? Então tem muitos motivos a mais ainda esse ano para rolar uma preocupação com esse tema. Só que a gente tem que saber diferenciar aquilo que a gente pode fazer algo a respeito diretamente assim e aquilo que a gente não pode fazer algo a respeito, né? Uma preocupação pode nos ajudar, a outra pode nos atrapalhar. Então, nesse momento em que se tem toda essa polêmica em torno do Enem, o que vocês melhor podem fazer é seguir se preparando, seguir investindo o máximo possível, né, em vocês, para que quando chegar a hora ali vocês estejam, né, melhor preparados possíveis, certo? Um pouquinho de história rapidinho para vocês. A prova do Enem, ela foi criada em 1998, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Vejam a sigla, Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. Essa prova, ela tinha uma intenção inicial de ser uma avaliação, um diagnóstico sobre a qualidade do ensino médio no Brasil. Aos poucos, universidades foram passando a utilizar a nota do Enem como um critério, como um método para a escolha dos seus alunos para o ensino superior. Isso começou a se ampliar, principalmente durante os mesmos anos em que aconteceu uma grande expansão do ensino superior no Brasil, que foi principalmente durante os anos do governo Lula, ali, né, nos anos 2000, beleza? De lá para cá, o Enem passou a se tornar um dos principais veículos de ascensão social para muitas pessoas de diversas faixas etárias e classes sociais diferentes. Uma ascensão social por meio da educação, certo? Bueno, uma coisa importante de eu falar para vocês é que se a prova foi passando a ter cada vez mais esse critério de selecionar pessoas, ela também foi ficando mais difícil, né? Antes era só um diagnóstico, agora tu tem que eliminar gente ali, né, para ter um número certo de candidatos, né, aprovados para poder adentrar em alguma vaga de uma universidade. Então isso foi transformando a prova, dando a ela aos poucos uma cara mais de concurso, até com alguns pega-ratões ali no meio de vez em quando. Hoje em dia, tu pode usar a nota do Enem para entrar numa universidade pública, né, diretamente. Tu pode utilizar a nota do Enem para entrar numa universidade privada, aí seja pagando, né, seja através de bolsa. E tu também pode usar a nota do Enem como complemento com a nota, né, de um vestibular específico, como é o caso, por exemplo, da URGS, né, onde tu pode fazer tanto entrar diretamente pelo Enem, como também fazer a prova da prova vestibular da URGS e adicionar a nota do Enem ali como se fosse mais uma disciplina, beleza? A prova hoje ela é estruturada em diversas áreas de conhecimento. E a nossa área aqui específica, né, é a das ciências humanas e as suas tecnologias, que abarcam 4 disciplinas: História, Filosofia, Sociologia e Geografia. Considerando a dimensão, o tamanho, né, dessas disciplinas dentro da prova, nós podemos dizer que ela é mais ou menos bem dividida, considerando mais ou menos 15 questões para História, mais ou menos 15 questões para Geografia e mais ou menos 15 questões para o conjunto, né, de Filosofia e Sociologia. Isso não é regra, estou comentando, né, uma média, certo? Às vezes pode ter ali um pouquinho mais de cada uma. Isso se torna ainda mais difícil de definir porque o Enem ele tem uma filosofia muito clara que é a da interdisciplinariedade, ou seja, o Enem prioriza questões que mobilizem conhecimentos de mais de uma área. Então muitas vezes tu pode ter uma questão que tu olha e tu não sabe identificar direito se aquela é uma questão de história, uma questão de geografia, né? Parece só um problema pelo qual tu pode mobilizar todos os conhecimentos que tu tem para tentar resolver.
E com isso, nós chegamos já a uma segunda característica importante da prova, que é o fato de que ela não simplesmente vai exigir de vocês um decoreba, né? Um teste de memória, de conhecimento sobre todos os temas estudados. Não, nós estudamos os temas para conseguir ter, digamos assim, um kit de ferramentas que vai nos ajudar a resolver uma pergunta que geralmente traz um problema a ser resolvido. O nosso vídeo de hoje, então, ele vai estar estruturado em 3 momentos rápidos, que são, primeiro, a gente vai analisar a estrutura de uma questão. Como é que funciona uma questão do Enem? Quais são as principais partes identificáveis? Segundo ponto, nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é o sistema de competências e habilidades que estrutura a prova do Enem. E, em terceiro lugar, nós vamos trabalhar um pouquinho, mostrar rapidinho quais são os principais temas cobrados em cada uma das disciplinas das ciências humanas, certo? Então, sem mais demoras, vamos lá! Essa é uma questão de história do Enem de 2017. Observem que nós temos aqui um primeiro parágrafo que traz um texto a ser analisado. Essa primeira parte nós chamamos de texto base. Lembrando que texto é tudo aquilo passível de receber uma leitura. Portanto, nós podemos falar aqui tanto de um texto escrito, como o que nós estamos vendo, como também a leitura e análise de uma imagem, que pode ser uma charge, uma fotografia, ou ainda a leitura de um gráfico, quem sabe, a leitura de um mapa, de um infográfico, de uma fonte histórica. Na nossa prova de ciências humanas, nós podemos ter tudo isso, mas a forma mais comum é pedindo para vocês analisarem algum texto surgido de alguma notícia ou principalmente o texto de algum pensador, de algum pesquisador, beleza? Outro ponto de especial atenção diz respeito à fonte, de onde que esse texto foi tirado. Isso pode ser de grande ajuda quando às vezes apenas o texto base pode parecer um pouco confuso. Então vale a pena sempre dar uma olhada ali para saber o que é esse negócio que está sendo apresentado para vocês. Aqui no caso é um trecho de um livro, beleza? Próximo ponto diz respeito ao enunciado. O enunciado é talvez a parte mais importante de uma questão das ciências humanas no Enem, beleza? Porque ali que tu vai ter a ação, a forma que tu vai analisar o texto base. Inclusive, muitos estudantes têm mais facilidade de resolver a questão quando lê primeiro o enunciado e depois o texto base. Se vocês tiverem tempo, e preferirem assim, eu sugiro que vocês façam a leitura do texto base para se aproximar primeiro do tema, depois leiam o enunciado, que ali vai ter o comando, a ação de análise que vocês têm que fazer, e voltem para uma segunda leitura do texto base para tentar resolver a questão, beleza? Por fim, nós temos as 5 alternativas, que nós também podemos considerar ali a ação dos chamados distratores. Como assim? Essas 5 alternativas, elas não estão aí para nada, ou seja, apenas uma correta e 4 erradas para enganar vocês. Não, elas demonstram diferentes níveis de aproximação à resposta mais correta. Ou seja, então existem alternativas que estão mais erradas do que outras, em diferentes graus. É muito comum que estudantes, que estão estudando bastante, mesmo assim falem, eu quando vou resolver a questão, geralmente fico entre 2. Porque com o conhecimento que tu tem daquele tema, geralmente tu consegue eliminar 3 alternativas de cara. Acabam ficando 2, que é onde vai se sobressair a análise então do texto base conforme o enunciado. E aqui nós devemos ter atenção com um ponto muito importante.
Muitas vezes nós vemos em algumas dessas alternativas informações que de fato são verdadeiras, mas não são a melhor resposta, a resposta correta. Por exemplo, tu pode ter uma informação histórica que é verdade, mas que não é exatamente aquilo que está sendo perguntado pelo enunciado. Nesse caso, essa alternativa vai ser muito mais um distrator, né, para tentar verificar ali se vocês vão cair naquela armadilha ou não. Beleza? Vamos dar uma olhada rapidinho nessa questão, então, com base em tudo que a gente aprendeu. Primeiro, vemos ali que faz parte, então, de um livro, né, A História Contada, Capítulos de História Social da Literatura no Brasil, e nós temos um texto que é de Luiz da Gama, né, o Luiz Gama, que foi um importante, né, militante do abolicionismo no Brasil, né, militante vindo do fim da escravidão, dos direitos das pessoas negras. E aí ele está falando um pouco sobre a história da mãe dele, a Luísa Marim. Sou filho natural de uma negra, africana livre, da Costa da Mina, na Godinação, de nome Luísa Marim, pagã que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa e insofrida. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa e, mais de uma vez, na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos, que não tiveram efeito. Aí nós vamos para o enunciado. Nesse trecho de suas memórias, Luiz Gama ressalta a importância dos ou das. Letra A. Laços de solidariedade familiar. Para quem já estudou o período da escravidão no Brasil, sabe que laços de solidariedade familiar eram importantes estratégias de resistência, ou seja, mencionar isso é uma informação historicamente correta, mas não chega a ser isso que a gente consegue perceber a partir da análise do texto base. Letra B. Estratégias de resistência cultural. Ou seja, se nós analisarmos o texto base, nós vamos perceber que a B é a nossa alternativa correta, né? Porque nós temos vários elementos ali que mostram a resistência da Luísa Marim, recusando o batismo e a doutrina cristã, buscando manter as suas crenças, né? Buscando conseguir o seu sustento, a sua independência e, ainda mais, envolvendo-se em planos de rebeliões de escravos. Certo? Então a alternativa certa é a letra B. Perceba que daí na C, a D e a E nós temos alternativas que são ainda mais erradas, né? Mecanismos de hierarquização tribal, instrumentos de dominação religiosa e limites da concessão de alforria. Belezinha? Maravilha! O segundo tema que nós vamos tratar aqui hoje, então, é o tema das competências e habilidades, pela qual se estrutura, funciona a prova do Enem. É o seguinte, galera, a prova do Enem, ao contrário de outros concursos vestibulares que nós temos de diversas universidades pelo país, ele não tem propriamente um conjunto de conteúdos que tá lá num edital bonitinho para cair. Então, por exemplo, tu vai fazer a prova da URGS, tem lá, olha, vai cair Antiguidade Oriental, Antiguidade Ocidental, Idade Média Europeia, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Né? No caso da prova do Enem, a gente não tem assim esses conteúdos que a prova tem uma obrigação de tratar. Porque, em tese, ela pode cobrar todos os conteúdos que de alguma forma seriam trabalhados no ensino médio. Tá, Sor, mas se ela não tem uma obrigação com conteúdos, né, através do que ela se estrutura? Então, ela se estrutura através desse sistema que nós chamamos, né, de sistema de competências e habilidades, que nada mais é do que o quê? Imaginem que um estudante formado no ensino médio, ele deveria, teoricamente, ser dotado de determinadas competências, né, que o ensino médio deveria ter desenvolvido nele. Essas competências estão ligadas aos principais objetivos de cada uma das disciplinas, no caso das ciências humanas. Ou seja, eu costumo explicar da seguinte forma. Imaginem o seguinte, nós temos, por exemplo, nós queremos saber se uma pessoa ela é boa para ser um secretário ou secretária, né? Nós queremos saber se aquela pessoa ela é
competente para aquilo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar na cara da pessoa e vai dizer se ela parece uma boa secretária, um bom secretário ou não. O que a gente vai fazer então? A gente vai ver características, né, habilidades que devem ter um bom secretário. Então, por exemplo, teria que saber falar com as pessoas no telefone, teria que ser organizado, né, teria que ter uma boa comunicação, entre vários outros aspectos. Esses aspectos seriam as habilidades. Ou seja, a prova do Enem ela é guiada em grandes áreas, em grandes competências que são estruturadas em habilidades menores. Então, cada uma das questões que vocês vão fazer, elas vão cobrar de vocês, vão querer avaliar se vocês têm algumas dessas habilidades. E a partir do diagnóstico dessas habilidades, eles conseguem, né, ver o quão bom tu é naquelas competências ou não. E é daí que sai a tua nota final lá, certo? Vamos dar uma olhadinha nas principais competências e habilidades da prova de Ciências Humanas no Enem. Então, pessoal, dentro da prova de Ciências Humanas, nós temos 6 competências de área. Essas grandes competências, essas 6, cada uma delas compreende 5 habilidades. Então, no total, na prova de Ciências Humanas, nós temos 30 habilidades principais. Eu vou comentar com vocês cada uma dessas principais competências de área e nós vamos dar uma olhada rápida sobre as principais habilidades de cada uma delas. Ainda assim, eu recomendo vocês, né, clicarem também no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que ele leva a uma pasta do Google Drive, onde eu deixei um arquivo que traz todas essas competências e habilidades listadas em apenas uma página. Ela é ideal para que vocês ou copiem ou imprimam e que mantenham sempre com vocês enquanto forem estudar, enquanto forem fazer as suas questões. Beleza? Então aqui estamos diante da primeira competência de área, na competência de área 1, que nos diz o seguinte: compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Ora, pois, vocês lembram das nossas primeiras aulas, onde eu trouxe a definição do que era cultura, do que era identidade, do que era memória, do que era patrimônio? Pois bem, isso tudo não foi à toa. Isso é porque essas questões são um tema recorrente no Enem. Vamos dar uma olhada nas principais habilidades. Por exemplo, a habilidade 1, interpretar, historicamente ou geograficamente, fontes, documentos acerca de aspectos da cultura. Habilidade 2, analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Vale lembrar, né, que nós temos a chamada memória social, que pode se confundir com história às vezes, mas não é a mesma coisa. Habilidade 3, associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos, ou seja, ser apresentado alguma, por exemplo, uma manifestação da cultura atual e fazer com que tu identifique as raízes históricas daquilo. Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre algum aspecto da cultura. O Enem adora te apresentar, né, 2 textos base diferentes e pedir para tu compará-los acerca de algum problema específico que é dado. E habilidade 5, identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Aí nós temos o patrimônio cultural sendo cobrado também. Certo, galera? Eu não vou ler todas as habilidades de todas as competências, porque senão o vídeo vai ficar cansativo, mas eu recomendo para vocês irem pausando, né? Porque todas elas vão ficar sendo exibidas aqui, então vocês pausem e façam a leitura. Eu vou fazer só alguns comentários principais, beleza? Competência de área 2. Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Aqui nós devemos ver diversos aspectos da sociedade, da política, enfim, das relações de poder e como elas impactam na construção e na transformação do espaço geográfico. Ou seja, uma questão que ou geralmente vai ser mais interdisciplinar ou mais ligada com a geografia. E aqui nós também temos aí as 5 habilidades principais dela, né? Então, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha também, certo? De área
3. Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. No decorrer da história, os seres humanos eles criam instituições, por exemplo, as instituições de ensino, as escolas, as igrejas são instituições, o Estado, na forma do governo, também é uma instituição que coordena várias outras, elas são de vários tipos e elas também desempenham papéis históricos, papéis de formação de cultura, papéis ideológicos, papéis em disputa, e elas acabam afetando de diferentes formas diferentes grupos sociais, que também vão acabar se apoderando dessas instituições. Aqui, nessa competência, nós também vamos analisar conflitos sociais e movimentos sociais em diálogo com essas instituições. E aqui nós temos as 5 habilidades ligadas a ela também. Competência de área 4. Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seus impactos nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Percebam, essa competência está muito ligada à tecnologia, às transformações tecnológicas e como elas impactam na história, nas sociedades. E aqui nós também temos, então, as nossas 5 habilidades a ela ligadas. Competência de área 5. Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Sim, pessoal, a prova de ciências humanas, ela nunca se pretendeu ser, completamente neutra e isenta de intervenção na realidade. As ciências humanas, elas são matéria obrigatória, por exemplo, no ensino, justamente para poder fomentar, incentivar a valorização da cidadania e da democracia, certo? Porque esses são os objetivos do Estado brasileiro e porque esses são os objetivos últimos dessas mesmas disciplinas. Ou seja, numa sociedade onde nós não temos a valorização da cidadania, ou nós não temos a constante aperfeiçoação do sistema democrático, as próprias ciências humanas vão acabar sendo cada vez mais desvalorizadas e tendo seu poder de atuação cada vez menor. É por isso, por exemplo, que quando se tem a instituição de regimes mais autoritários ou momentos mais autoritários, as ciências humanas geralmente são as mais combatidas, elas acabam sofrendo mais nesse processo. Dentro disso, nós temos também as nossas 5 habilidades que são muito importantes que vocês façam a leitura delas com calma também, certo? A área de competência, a competência de área 6, que nos diz sobre compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço e em diferentes contextos históricos e geográficos. Aqui, diversas relações entre sociedade e natureza, como o ser humano vai promovendo essas transformações na natureza em diferentes contextos históricos e geográficos. E aqui também as nossas 5 habilidades para vocês pausarem e darem uma lida. Beleza? Seguinte, pessoal, um ponto bem importante para vocês. É muito legal que vocês entendam, que vocês brinquem de tentar desvendar toda vez que vocês forem fazer uma questão do Enem, olhar essa lista e tentar identificar o que será que eles estão querendo saber de mim com essa questão. Que habilidade será que está sendo exigida? É uma brincadeira divertida até de se fazer, Imprime a lista, deixa ela contigo ali de um ladinho, E toda vez que tu for fazer uma questão, tu dá uma olhada para tentar adivinhar, certo? Isso vai ajudar muito vocês para que quando vocês batam o olho em uma questão, vocês já saibam ali dizer o que ela está querendo mais ou menos de vocês. Belezinha? Show de bola! Por fim,
o nosso último tema hoje diz respeito a quais são os principais assuntos cobrados, então, pela prova do Enem. Como nós vimos, a prova não tem obrigação com nenhum conteúdo específico. Ainda assim, ao nós analisarmos, né, todos os últimos anos da prova do Enem, nós conseguimos chegar pelo menos a alguns temas que são mais recorrentes, ou seja, que são meio que moda no Enem, né? Alguns temas que o Enem sempre tem carinho ali, né, em estar abordando. Essas tendências, elas podem estar mudando, a gente sabe que a mudança de governo teve impacto sobre isso, né? Antigamente não tinha ingerência muito do governo sobre a prova do Enem, mas no governo atual já foi feito várias declarações que se tinha uma intenção de intervir de alguma forma ideologicamente na prova do Enem. Nós já tivemos uma prova, né, a do ano passado, em que, se por um lado muitas coisas se mantiveram, e isso até que foi bom, né, porque para quem estava um pouco assustado com o que poderia acontecer, por outro lado a prova acabou trazendo vários silenciamentos. Por exemplo, praticamente não existia história do século XX depois da metade do século XX, então não tiveram nenhuma questões polêmicas, por exemplo, envolvendo, sei lá, polêmicas, contradições capitalismo, socialismo, Guerra Fria. Também não houveram nenhuma questões sobre o período da ditadura no Brasil, ditaduras na América Latina, né? Tudo isso foi silenciado. Isso pode ser ação de alguém, sei lá, do MEC, INEP, seja lá o que for? Pode, mas é muito mais provável que nós estejamos falando talvez da chamada autocensura, que é quando, né, os profissionais que bolam a prova do Enem vão lá e vão talvez não tratar de alguns temas com medo de se incomodar, com medo de poder gerar alguma polêmica desnecessária, de que alguém lá muito louco das ideias do ódio na política olha aquilo e meu Deus, aqui, começa a reclamar, certo? Então vamos dar uma olhadinha nos principais temas que vocês precisam estar ligados para cada uma das disciplinas. Então, galera, considerando a matéria de História, nós temos estes principais temas aqui. Primeiro lugar, né, em relação aos povos da Antiguidade. A Antiguidade Oriental, lembra lá, Egito, Mesopotâmia, costuma cair muito pouco no Enem, né? Já caiu, mas cai bem pouquinho. Nós temos uma incidência muito maior de questões que falam sobre a chamada Antiguidade Clássica, ou seja, sobre Grécia e Roma antigas. Aí, principalmente no que diz respeito à construção da cidadania, da noção de cidadania, né, na Antiguidade Clássica, na construção da democracia e do ideal de república e, enfim, né, nessa questão toda política da Antiguidade Clássica, beleza? Quando o assunto é Idade Média, a prova do Enem costuma também não inventar muito. No geral, nós temos algum tipo de análise sobre a estrutura da sociedade feudal e o papel ali, né, de justificador ideológico que a Igreja Católica vai exercer durante esse período. Após, outro tema recorrente é a formação do pensamento moderno europeu. Ali vale lembrar que nós temos vários processos históricos acontecendo ao mesmo tempo. E é exatamente o que nós estamos estudando, né, nas nossas últimas aulas. Ou seja, o período do Renascimento cultural, Revolução Científica, Reforma Protestante, né, são vários temas ali que podem ser abordados de alguma forma. Depois, a prova ela tem uma grande maioria de questões que versam sobre história do Brasil, então isso não poderia faltar. Quando o assunto é Brasil colonial e imperial, vale a pena prestar atenção nos assuntos que remetem ao choque cultural entre europeus e indígenas, ou choque cultural entre, por exemplo, europeus e a população negra, né? Diferentes modos de ver alguma questão. Então eles podem mostrar para vocês o ponto de vista, por exemplo, de um asteca e o ponto de vista de um espanhol, o ponto de vista de um escravizador português e o ponto de vista de um indígena, né? Tudo isso para explorar esse choque cultural, essa diferença de visões de mundo no começo da colonização aqui do Brasil e da América. Outro tema muito importante diz respeito à escravidão e resistência. Lembrando aqui, não só a escravidão no sentido da violência, mas principalmente das características que estruturaram esse sistema e como a população negra buscou estratégias para conseguir ter alguma segurança, para conseguir manter a sua cultura, manter as suas crenças, né? Coisas desse tipo. Por fim, também,
quando a prova fala desses assuntos em história do Brasil colonial e imperial, ela adora, né, também fazer alguma referência ao patrimônio cultural, pegando alguma coisa, né, da atualidade brasileira, da cultura brasileira hoje, né, por exemplo, algum prato típico, e puxando para a gente relacionar isso com as suas raízes históricas coloniais e imperiais, certo? Quando o assunto já é Brasil República, aí nós temos muitas questões que falam sobre a estrutura econômica do Brasil, ou seja, planos de crescimento econômico, investimento em infraestrutura, né? Várias questões envolvendo a economia. Então, temas como industrialização, infraestrutura e meios de transporte, né? Todos são temas interessantes, certo? Exclusão social, né? Principalmente o desafio da construção da cidadania no Brasil. Por exemplo, pensa lá no período da Primeira República ou República Velha, nós tratando, por exemplo, do coronelismo, da ausência de cidadania, né? Outro tema importante, a ideia da construção da nação, como se foi fabricando essa ideia da nação brasileira, do que seria essa cultura brasileira. Aí pode vir lá desde os primeiros intentos pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, passando pela, por exemplo, a Era Vargas, né, a ditadura civil-militar também, e também, por fim, os pontos que dizem respeito à formação da cultura de massas no Brasil, né, o papel da mídia, por exemplo, desde a criação das grandes rádios ali nos anos 1920, 1930, né, até coisas mais atuais, principalmente relacionado com a padronização também dos hábitos de consumo. Por fim, né, em assuntos de história contemporânea, né, história e geral, mundial, é muito importante vocês se atentarem aos chamados novos movimentos sociais, que surgem com mais força, principalmente a partir da década de 60, ou seja, reivindicações do movimento negro, do direito das pessoas LGBT, das novas ondas do movimento feminista, movimentos que reivindicam questões identitárias e principalmente relações também de poder entre as nações. Como assim são relações de poder entre as nações? Questões de imperialismo, guerras mundiais, Guerra Fria, ditaduras na América Latina, lutas, né, pela descolonização na África, na Ásia, são temas todos recorrentes. Óbvio também os impactos da globalização e do neoliberalismo nos anos 80 e 90, que podem aparecer também nas outras disciplinas, certo? Principais temas de filosofia agora, né? Quais são os temas mais recorrentes na prova de filosofia? São esses aqui. Aqui eu coloquei em ordem, né, dos que mais caem até o que menos cai, mas todos aí, né, são que caem bastante. Em primeiro lugar, questões envolvendo ética e justiça. Pode ser a partir do texto de algum filósofo, pode ser a partir de uma charge, de um quadrinho, né? Questões envolvendo a chamada filosofia política, ou seja, diferentes jeitos de pensar o que é a política, pegando desde filósofos clássicos, né, como Platão, Aristóteles, passando, por exemplo, por como os filósofos medievais imaginavam que tinha que ser a sociedade, passando pela filosofia moderna, com nomes como Montesquieu, caras que vão pensar o contrato social, como Hobbes, Rousseau, certo? Questões envolvendo também a natureza do conhecimento. Como assim? Aqui está relacionado principalmente a dois assuntos específicos. Um que a gente chama de gnosiologia, que é, né, essa relação entre o ser, a pessoa e o conhecimento, ou seja, como o ser humano adquire conhecimento, qual é a relação do ser humano com o conhecimento, e também pontos da chamada epistemologia, que é a ciência que estuda o conhecimento em si, a sua formação e o seu desenvolvimento histórico, né, uma parte mais teórica do conhecimento. Obviamente, nós também temos questões que abordam a questão da democracia e da cidadania, é um tema interdisciplinar. Filosofia moderna, que é um pouco do que a gente já falou dentro de filosofia política, principalmente o pensamento moderno europeu que vai se desenvolvendo desde o Renascimento até o Iluminismo. E aí eu recomendo de novo um textinho complementar, né, que eu ainda não mandei para vocês, mas enquanto estou fazendo esse vídeo espero mandar,
que é um texto que fala sobre a formação do pensamento e as principais transformações sociais durante a Idade Moderna. Beleza? Por fim, um último tema seria a chamada filosofia contemporânea, que são algumas das principais escolas de filosofia, alguns dos filósofos, pensadores mais importantes já do século XX, né? Como, por exemplo, uma questão envolvendo, sei lá, Jean-Paul Sartre, Adorno, Horkheimer, Michel Foucault, né? Entre outros temas aí de filosofia contemporânea. Belezinha? Nós temos também os principais temas de sociologia. Lembrando, né, que muitas dessas questões são interdisciplinares, então isso não é tão simples assim de se determinar. Nós vamos ter o tema cidadania e política aparecendo, né, como o principal tema, na verdade, de sociologia, mecanismos de promoção da cidadania ou de limites, né, à cidadania em determinados contextos, aqui geralmente analisando algum texto, alguma charge, né? Temas envolvendo a cultura, então aqui seja diferenças culturais, valorização da cultura, preconceito em relação a determinada cultura, etnocentrismo, né? Conflitos culturais. Próximo tema, classes sociais e desigualdade social. É importante lembrar que quando a gente fala de classes sociais, muita gente pensa apenas no critério de renda. É óbvio, a condição, o poder econômico é a principal coisa, mais importante para a classe social. Mas a classe social influencia em várias outras coisas. Ela influencia na tua experiência de mundo, no teu modo de ver o mundo. Porque a tua classe social diz sobre os lugares que tu frequenta, sobre o tipo de aprendizado que tu vai ter, sobre as atividades culturais que tu vai ter. Então ela fala muito mais do que apenas uma questão socioeconômica. A desigualdade social, né, porque ela é um grande problema social, ela é um problema para a promoção da cidadania. Tem gente que fala, mas que diferença faz? Tem desigualdade, né? É importante, sei lá, combater a pobreza. Não, vocês têm que se ligar que desigualdade econômica e social é desigualdade nas relações de poder também. Por isso é algo muito importante, beleza? Pensamento sociológico, o que seria aqui? Seria, né, as principais escolas do pensamento da sociologia, principalmente aquele tripé da sociologia clássica, né, com Marx, Durkheim e Max Weber, né, principalmente, mas também pontos de sociologia brasileira, é importante se estudar, beleza? Por fim, mas não menos importante, os diversos temas ligados ao trabalho, a sua organização e disciplina durante o século XX, o que também diz respeito ao pensamento econômico e às relações de poder entre as diversas classes sociais. Vale lembrar dos conflitos entre capital e trabalho, das ideias, por exemplo, do Taylorismo, do Fordismo, né, que vão influenciar essa organização do trabalho durante o século 20 e 21. Certo, gente? É isso aí que eu tinha para falar dessas 3 matérias para vocês. Bom, galera, como vocês sabem, a minha área está mais relacionada à história e à filosofia e sociologia. De geografia eu não manjo tanto, na verdade manjo muito pouco. Então, para nos ajudar nesse vídeo, eu decidi fazer uma invocação especial. Já preparei tudo aqui, já desenhei um pentagrama, já botei umas velas aqui bem posicionadas. E agora eu vos invoco o professor Chuchu, que vai dar umas dicas para vocês também de geografia. E aí, chuchuzinhos, tudo bom? Olha só, não sei qual é a mentira que o Alejandro contou até agora, tá? Mas não é nada disso aí que ele tá falando. Brincadeirinha. É assim, olha só, a parte de geografia, na prova de humanas do Enem, ela vai no mesmo embalo do que o Alejandro já falou até agora, né? Ela é uma prova mais complexa, é uma prova crítica. A gente teve em 2019 algumas mudanças mais sutis aí na prova, mas a essência de como é cobrada a geografia na prova do Enem continua a mesma, né? Então, assim, a gente não encontra uma dissociação entre geografia física e geografia humana, tá? Elas estão juntas, a sociedade interferindo na natureza e as características naturais influenciando na parte de formação e desenvolvimento das sociedades. Isso acontece, tá? Alguns temas são mais recorrentes, a parte de espaço rural, a parte de impactos ambientais é bem comum na prova,
tá? As questões de uma geopolítica, pensando naquilo que a gente falou de ordens mundiais, organização dos países, a parte econômica, isso tudo aparece. E aí o seguinte, só pra gente fechar, vocês viram que alguns assuntos que estão sendo trabalhados em filosofia, sociologia, história, em geografia, mais ou menos coincidem. Mas assim, ó, não cometam o erro de pensar, os professores estão repetindo o assunto. Não, são assuntos que se complementam. Olhem para esses temas, para esses assuntos e entendam eles como um complemento de pontos de vista sobre óticas diferentes. E aí tu vai mandar muito bem na prova do Enem, porque é esse o intuito da prova. Ver se tu tem a habilidade de perceber essas características a partir de diferentes pontos de vista. Tá bom? Alejandro, um beijo nesse teu coração, nessa tua bundinha gostosa. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje, o que eu tentei fazer foi apresentar um pouquinho das principais características sobre como funciona a prova de Ciências Humanas do Enem. Agora se dedicar durante as aulas, continuar com os estudos, fazendo bastante questão também para se exercitar. Certo, gente? Abraço. Fui!